Foi. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui hoje, mais um dia, fazendo uma live. Hoje, com nosso amigo e irmão Paulo Henrique Bueno, com o tema A Conversão do Fariseu. Boa noite, Paulo Henrique. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Reinaldo. Muito obrigado antecipadamente por você ter aceitado esse nosso convite. Nós ficamos muito contentes. Apesar que você já é da casa, você já é um membro da casa, você é a nossa casa. Então, seja bem-vindo à sua estadia, né? Que hoje você deveria estar aqui conosco, né? Muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. Bom, meus irmãos, vamos cerrar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, por estarmos aqui hoje, falando um pouquinho mais de suas palavras, tentando aprender devagarzinho, um pouquinho a cada dia, dando um passo nessa estrada longa, onde um dia chegaremos até o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir bastante paz, bastante amor, bastante carinho. Que Ele possa abençoar os nossos governantes, nosso presidente, nossos governadores, prefeitos, para que possam solucionar os problemas nossos de cada dia. Para que a gente possa tirar esses problemas mais sérios da nossa vida, desse Covid-19, para que a gente possa novamente caminhar mais livre. Que assim seja. Paulo Henrique, está com você. Fique à vontade. Tá bem, Reinaldo. Muito obrigado, muito obrigado. É uma alegria enorme. Sempre dizemos isso, parece até que se torna um chavão em que falamos uma frase decorada e sem sentimento. No caso específico em questão, realmente é uma alegria porque, como aqui foi dito, o Missionário da Luz também é minha casa. Eu fiz dessa instituição espírita um número muito grande de amigos. E foi através da doutrina espírita que ali cheguei, obviamente. E aos poucos fomos convivendo, e aos poucos fomos nos reconhecendo. Porque a intensidade da nossa amizade não a qualifico por um encontro, e sim por um reencontro. Estas situações fantásticas da vida, em que nós nos deparamos com pessoas que temos a impressão que as conhecemos desde há muito tempo. Em outros tempos, quando nos faltava o devido conhecimento, ficávamos a levantar questionamentos a respeito: por que será que eu tenho essa impressão? Por que será que eu gosto tanto dela? E hoje, com a naturalidade que é própria de quem conhece laivos da verdade, sobretudo na questão reencarnatória, desta sequência de encarnações e de experiências, em que nos deparamos com aqueles que em outros tempos tiveram tantas outras oportunidades conosco, nós respondemos com toda certeza: somos amigos. Somos grandes amigos numa amizade que vai caminhando para a fraternidade. E é junto desses amigos fraternais que vamos desenvolvendo valores potencializados em nós, que nos transformam em pessoas melhores. Aquelas pessoas que têm a devida responsabilidade frente à vida, levando sempre adiante de si o compromisso de vivenciar o bem, de cultivar o bem
de fomentar coisas boas nesta vida. Doutrina espírita, que nos esclarece e nos ampara, pois que nos dá esta sustentação psicológica e emocional. Nos momentos de maior angústia, nos recordamos do Cristo, porque ninguém melhor que a doutrina espírita nos traçou o perfil do Nazareno. Quando nos detemos em algum questionamento que nos obstaculiza a existência, voltamos os nossos olhos para os grandes livros de estudo, para opiniões diversas de espíritos na condição de encarnados ou desencarnados, que nos orientam. E destas lentes fantásticas que o Espiritismo nos outorga para podermos ler a Boa Nova, para compreender a mensagem de Jesus e desta maneira compreender que Jesus, que a sua mensagem, que a sua proposta é o verdadeiro caminho que nos leva à vida, pois que se sustenta sobre a verdade. E é assim, meus queridos, é assim que hoje aqui eu me sinto, em meio a irmãos verdadeiros, companheiros de caminhada, quando em meio aos nossos momentos de afeto, discutimos profundas lições evangélicas que fazem de nós pessoas melhores. E aqui, mais uma vez, então, estamos para tratar de um tema que é interessante a todos nós. Um tema que nos foi proposto para essa noite. A conversão do fariseu. A conversão do fariseu. A simples referência ao nome fariseu já nos chama a atenção. Nós temos ouvido regularmente esta denominação e até algumas definições do que seja. Mas, curiosamente, fazemos uma análise muito superficial sobre o que representou e ainda representa esta figura para nós, os cristãos. A história, meus amigos, a história, para ter coerência e compreensão, ela deve ser contada do começo, desde o começo. Pois bem, vejamos que nos tempos de Jacó, seus 12 filhos deram origem a 12 tribos. Todo judeu conhecia muito bem sua linhagem genética e sabia qual dos filhos de Jacó era seu ascendente. Por exemplo, nós temos que Jesus era da tribo de Judá, assim como Davi e Salomão. Nós sabemos que Paulo de Tarso, tal qual Saul, era da tribo de Benjamim, o mais novo dos filhos de Jacó. E Estevão, aquele Estevão lá do livro Paulo e Estevão, Gesiel, nascido em Corinto, irmão da doce Abigail. Ele, tal qual a irmã, obviamente, eram da tribo de Issacar. Como sabemos, isso nós já sabemos, eles eram monoteístas e reverenciavam Yahvé. Com relação a isso, não existia dúvida. Monoteístas, um único Deus, e esse Deus tinha por nome Yahvé. E quando Josué levou os hebreus para a terra de Canaã, os descendentes de Levi, os da tribo de Levi, que naqueles 40 anos
que estiveram no deserto eram incumbidos de levarem o tabernáculo, levarem a arca da aliança e fazerem todos os rituais religiosos. Eles se incumbiam disso, das funções religiosas, e por isso, quando chegaram a Canaã, eles não receberam terra. Eles receberam possessões em várias cidades, pois eles tinham a função de cuidar do templo e eram os únicos que podiam adentrar no tabernáculo e realizar sacrifícios. Com isso, os filhos das outras tribos estavam incumbidos de doar 10% de sua renda aos levitas, que se dedicavam apenas às funções religiosas. E o tempo foi passando. Foi passando, os levitas não tinham muito o que fazer, era somente as funções religiosas. Eles não tinham muitas atividades. Assim, eles tinham mais tempo para estudar, porque estavam ociosos. E foi por ocasião da escravidão dos judeus na Babilônia que, por não terem ali um templo, eles começaram a se reunirem nas casas e criaram o que nós chamamos, e até hoje existe, as sinagogas. E quem cuidava de todas as atividades continuava sendo os levitas, aqueles descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó. Voltam eles para a Judéia, para a Palestina. E ocorre que, por volta do ano 168 a.C., o Império Seleucida dominava aquela região que compreendia a Grécia e o Oriente Próximo. E, nesse tempo, o rei Antíoco IV, que era rei da Síria, passou a incentivar a eliminação de toda a cultura não helênica. Tudo o que não fosse de origem cultural grega deveria ser destruído, deveria ser banido, deveria ser eliminado do meio deles. E foi por esse fato que um hebreu chamado Yudá Macabe, ou Judas Macabeu, iniciou uma revolta. E nesta revolta ele foi apoiado por um grupo religioso chamado Perushim, que se consolidaria e mais tarde ganharia muito poder e se tornaria um grupo religioso com poderes sobre o governo do Estado. Este grupo viria a ser os fariseus, cujo significado é separados. Separados. Por quê? Por que será que assim eles se denominavam separados? Eles se denominavam separados por puro orgulho. Eles se sentiam e se achavam melhores que os demais porque tinham grande conhecimento da Torá, escrita e oral. Porque a Torá, até a ida para a Babilônia, era somente conhecida oralmente. Era transmitida de pais para os filhos entre os levitas. E eles, então, que recitavam os salmos, o êxodo, os números, tudo era eles. Eles que sabiam. O Gênesis. Então, eles se sentiam melhores por isso. E eles se sentiam, vamos dizer assim,
como os guardadores dos preceitos da lei de Moisés. Os guardiões seria melhor o termo, das leis de Moisés. E com isso, porque se sentiam melhores, eles afrontavam e oprimiam a todos. Traziam consigo o conhecimento, mas não manifestavam a mínima bondade ou benevolência para quem quer que fosse. Se serviam da lei, nos mínimos detalhes, em benefício próprio, utilizando de uma interpretação duvidosa para levarem vantagem, acreditando, ou pelo menos fingindo que acreditavam, que estavam agradando a Deus. Então vejamos que para ser um fariseu não era só tomar um partido. Não, não era. Como tudo na vida, existe um processo muito longo para assumirmos uma identidade. Para assumirmos o que somos hoje, para chegar aonde estamos, nós vivemos um processo muito extenso. Muito extenso. E nós vamos, aos poucos, criando um estereótipo e passamos a acreditar naquilo que afirmamos a título de verdade. De tanto falar aquilo, de tanto contar aquela história, nós passamos a acreditar nela. Nós vamos criando esse estereótipo a respeito de nós. E neste caso, muito mais que um grupo separado, muito mais do que descendentes de Levi, muito mais que sacerdotes, eles apresentavam uma postura, uma maneira de ser que já traziam com eles. E pela força da atração e pela própria necessidade de consolidar determinados feitos, sempre nasciam na mesma família, dando sequência àquela postura hedionda. E agora, novamente, outra pergunta: por que uma postura hedionda? Por que eu estou me referindo assim? Porque eles cometiam, de maneira contumaz, a negação de si mesmos, a mutilação do ser através de muitas máscaras que colocavam. Muitas máscaras. Eles nem se conheciam porque viviam interpretando um papel fundamentado no conhecimento que tinham e na vontade de dominar que possuíam. E aí essas máscaras que iam se sobrepondo faziam com que eles não se identificassem na origem, na matriz do ser. É verdade que eles prejudicaram alguns. Podemos até dizer que prejudicaram a muitos. Mas os reais prejudicados foram eles mesmos. Os principais prejudicados foram eles mesmos. Porque assumir a identidade através do autoconhecimento é um processo muito lento e muito doloroso, principalmente quando essa personalidade foi submetida a essas tantas mutilações. Naquele tempo, por serem grandes estudiosos, eles são referidos nos evangelhos como intérpretes ou mestres da lei. E os fariseus, com isso, acabaram por se tornar os olhos do povo, os guardiões da lei. Eram eles que esclareciam se alguém estava ou não transgredindo os mandamentos de Moisés. Quando surgia alguma dúvida, iam perguntar a eles, porque eles iam dizer. Eram eles os detentores do conhecimento.
E nesse afã de garantir que a lei não fosse violada, eles acabaram por aprisionar as pessoas numa verdadeira, numa camisa de força, podemos dizer, que era formada por um extenso e confuso conjunto de regras de comportamento. A título de curiosidade, aqui podemos informar que apenas para garantir a obediência ao mandamento de observar o sábado, o terceiro mandamento, de santificar o dia de sábado, havia quase 100 de regras. Imagina só que coisa difícil. E as pessoas tinham que obedecer tudo isso e passavam suas vidas sob os olhares vigilantes dos fariseus. Quem descumpria alguma dessas regras era criticado ou até punido, às vezes com a morte, por apedrejamento, se fosse o caso. Mas a influência negativa dos fariseus não acabavam no legalismo. Eles costumavam ser hipócritas, já que exigiam das pessoas um comportamento que eles mesmos não seguiam. O que importava mesmo para muitos deles eram as aparências. As aparências que eram importantes. E é interessante notar que os fariseus, muitas vezes, evitavam cumprir regras de comportamento que impunham aos outros, usando de alguns subterfúgios. Por exemplo, para não ajudar financeiramente seus próprios pais, eles alegavam ter prometido seus bens para o templo de Jerusalém e deixavam que os pais morressem de fome. Eles faziam isso. A história nos conta isso. Mas, não fosse pelo Cristo, talvez nunca falaríamos os fariseus. Pois o Cristo, ele que não condenava ninguém, a ninguém condenava, ele condenou a atitude hipócrita dos fariseus. Hipócrita é, no termo exato da palavra, traduzindo do grego, quer dizer aquele que encena, um ator. E Jesus chamou-os de hipócritas. Isto ele fala no Sermão dos 8 Ais. Diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão repletos de ossos e imundícies. E lá no Evangelho temos ainda muitos exemplos. Daquele exemplo que Jesus conta, que 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O publicano era um cobrador de impostos. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como aquele publicano. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano, no entanto, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus falava, mostrava a postura dos dois. Um que não tinha coragem de levantar os olhos dizia: tem piedade de mim, sou um pecador, reconhecendo-se, enquanto que o outro se achava melhor que todos os homens,
Porque não se julgava roubador, nem injusto, nem adúltero. No caso do adultério, a mulher adúltera também foi levada ao Cristo pelos fariseus. Aquela bela história, por todos nós conhecida, da mulher que chega em prantos. Jesus escrevia alguma coisa na areia. Essa cena é muito comovente, sabe? Eu fico impressionado quando eu imagino isso. Jesus ali escrevendo, chegam aqueles homens trazendo a mulher e diz: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que apedrejemo-la até a morte. O que devemos fazer? Vejam como os fariseus eram maus nesse sentido. Que capacidade que eles tinham de tramar contra os outros, porque, na verdade, Jesus propunha o amor em todas as suas palavras. E ele era muito conhecido por todos. Jesus tinha uma fama esplendorosa em toda a região. E Jesus falava desse amor, do perdão. E aí eles foram tentar ao Cristo. Senhor, o que podemos fazer com ela? Olha que coisa. Se Jesus dissesse para não apedrejá-la, Jesus estaria descumprindo o mandamento da lei de Moisés. Seria uma oportunidade para condená-lo ali por heresia. E se ele dissesse não que se cumpra a lei de Moisés, ele estaria falando contra si mesmo. Ele estaria dando um testemunho contra as suas próprias orientações. E Jesus olha para a turba e diz: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E baixa a cabeça e volta a escrever novamente na areia. E no texto evangélico diz que os homens começaram a sair, um a um. Primeiramente os mais velhos, e depois outro, até que Jesus levanta os olhos e a mulher está de pé, sozinha e ainda chorando. E ele diz: imagine a cena, imagina a voz do Cristo, a sua ternura para com aquela mulher. Diz: mulher, onde estão os que te condenavam? Ela diz: eles se foram. E Jesus diz: se eles não te condenaram, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Outro fariseu chega para Jesus e pergunta para ele: qual é o maior dos mandamentos? E Jesus lhe responde o que está escrito na lei, como tu lês. Outro fariseu chega e pergunta: Senhor, devemos pagar impostos? Se ele dissesse que não, ele seria denunciado a Roma. Se ele dissesse que sim, ele estaria se colocando numa posição antagônica à vontade de todos os judeus, que era se verem livres dos impostos do império. E Jesus diz: dá-me uma moeda. Seguramente Jesus não tinha nenhuma. De quem é esse rosto que está esculpido nela? E ele responde: esse rosto é de César. Ah, então, muito simples. Esse muito simples é por minha conta. Dê a César o que é de César. A moeda era dele, estava com o rosto dele. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E outras tantas passagens com os fariseus. São muitas que ali nós vemos. E o que nós sabemos é que o tempo passou. As ideias de Jesus chegaram aos nossos dias.
Jesus continua sendo Cristo, seus apóstolos, discípulos e outros tantos continuadores da missão de propagar a Boa Nova seguem desenvolvendo o maravilhoso serviço de implantar o reino dos céus no coração dos homens. E os fariseus? O que foi feito dos fariseus? Alguém tem notícia deles? O que será que aconteceu com eles? Vejam que muito mais do que a ascendência levítica, e muito mais do que o fator histórico na vitória dos macabeus, como já dissemos, o farisaísmo é uma postura. E assim, como aquela comunidade do primeiro século da era cristã foi se dissipando, a reencarnação misericordiosamente se incumbiu de dispersar os fariseus para outros pontos, no meio de outros povos, até com outras convicções religiosas. Porém, com a mesma postura hipócrita em sua essência. Se analisarmos a postura de um fariseu, aqui apenas a título de observação didática e não de julgamento, poderemos definir muito bem o seu perfil psicológico. Como que era um fariseu? Aquele que se acha o melhor, aquele que utiliza da lei em benefício próprio, aquele que fica observando a vida do outro, como disse Jesus, é aquele que vê o cisco no olho do outro, mas não tira a trave do seu olho. Esse é o perfil dele. E daqueles fariseus, nós sabemos o nome de algum? Sabemos. De alguns, de outros não, sabemos de vários, mas de outros nós não sabemos. E será que as suas estruturas psicológicas foram afetadas pelo Cristo? Sim, de alguns sim, de outros não. Porque tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Por exemplo, o apóstolo dos gentios, nosso querido Paulo de Tarso, ou Saulo, o doutor de Tarso, aquele famoso orador do Sinédrio, a mente prodigiosa e brilhante, uma força descomunal, defendia Moisés com unhas e dentes. Ele é o exemplo máximo, pois se convenceu a partir das palavras de Jesus. Sua convicção em relação ao Cristo, naquele dia claro, lá no deserto da Síria, levou-o à mais bela conversão que nós temos notícia. E o que vem a ser conversão? Ou antes aqui, talvez, alguém esteja perguntando, mas Paulo era fariseu? Não pela questão genealógica, porque ele era da tribo de Benjamim. Mas ele mesmo dirá que ele era um fariseu. Ele se sentia um fariseu. Nas suas missivas, ele mesmo assim se coloca como um fariseu. E se ele se converteu, nós perguntamos o que é conversão? Conversão é mudar de direção, mudar de objetivo, mudar de sentido, escolher outro caminho. E Paulo, ele não sendo fariseu, ou não sendo levita, perdão, sua natureza fez com que ele se juntasse aos fariseus e se tornasse um deles. Por isso que ele se autodenominava um fariseu. E aí mais uma pergunta. Fariseu é fariseu para sempre? Claro que não, né, gente? Claro que não, porque nós estamos num processo de
progresso. E esse progresso nós vamos ocupando várias personalidades. E se ser um fariseu não é algo muito vantajoso, nem qualificativo no bem, talvez o melhor é deixar essa postura farisaica. E assim, fariseu aqui está definido como uma condição psicológica e comportamental do ser. Máscaras, negação da identidade, utilização da lei em proveito próprio. Quantas atitudes farisaicas nós ainda cultivamos. Não me sinto muito à vontade em dizer nós, vou dizer de mim. Máscaras, negação da identidade, utilização da lei em proveito próprio. Quantas atitudes farisaicas eu ainda cultivo, meu Deus! Quantas? E é Emmanuel que nos diz, sempre nos orientando e nos incentivando a respeito da conversão, que não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Só um parêntese aqui, gente, que eu vou falar do Emmanuel. Esses dias falávamos a respeito de determinados vícios, viciações, hábitos pernósticos, e falávamos da inveja, que aqui não vou tratar do tema porque ele é muito extenso. Mas eu disse que na ocasião, isso foi a semana passada, que eu morria de inveja do Chico Xavier. De morrer mesmo, sabe? De arrepiar de inveja. Mas aí, analisando bem, não é só dele. Eu também tenho inveja grande demais do Emmanuel. Chico Xavier, pela sua humildade, pelo seu devotamento, e Emmanuel, que a gente conhece só pelas palavras, pela capacidade de síntese e pela lucidez de explanação de uma ideia, em tão poucas palavras, nos mostrar uma verdade tão cristalina. Vejam o que ele afirma a respeito da conversão. Que a conversão não é tão fácil assim quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Agora eu estou super convicto, é verdade mesmo. Quantas vezes aqui nós mesmos conhecemos? A pessoa que chega no centro espírita e ali sempre o que a motivou, talvez seja um problema, uma dor, um insucesso, ela chega e ouvindo aquelas palavras de consolo, e a postura espírita, da casa espírita, ela diz, meu Deus, que maravilha! Agora eu me convenci que este é o caminho. Eu vou viver para sempre aqui nessa casa espírita. Na outra semana ela não vai. Os problemas que estavam afligindo cessaram e ela volta às suas atitudes rotineiras. Então essas convicções apressadas são próprias de muitos de nós, ou de todos nós em épocas diferentes. Poucos, mesmo aqueles que estão muito convictos, poucos destes muitos que se dizem convictos, podem dizer, eu estou transformado. Esta convicção é algo muito sutil, que às vezes nos altera os sentidos momentaneamente, mas quando se manifesta a verdadeira essência do nosso ser, aquelas concepções rochosas, tão antigas, tão cristalizadas, nós voltamos naturalmente a manifestar tudo que somos, de maneira evidente, sem o mínimo esforço de domar as más tendências. No caso de Paulo, a quem referi há pouco,
na condição de Saulo, o período entre o ceticismo e a plena convicção foi muito curto. Ele estava se dirigindo para Damasco para matar Ananias. Então, esta era a sua vontade. Chegando em Damasco, a narrativa evangélica diz as portas de Damasco. Talvez estivesse a alguns quilômetros do portão fortificado, da cidadela. Uma luz aparece e ele cai do cavalo. Esse período que vai do ceticismo, que não acreditava de jeito nenhum, até a plena convicção, se estendeu desse momento que ele caiu do cavalo, que na verdade era um camelo, e ele caiu. Mas vejam que coisa curiosa, gente. Eu adoro falar isso. Paulo caiu para cima. Que a gente sempre fala caiu como uma coisa ruim, né? Ele caiu para cima porque ele se elevou. O seu período de convicção foi desde o momento da queda. Ele estava se convencendo. Olha, ele caiu. E o período de convicção foi desse instante da queda até quando Ananias chega lá na hospedaria e ele passa a mão nos olhos, aplica um passe e a sua cegueira vai caindo como escamas. A partir desse instante, ele já levanta-se convertido. Convertido. A partir da solidificação da convicção, se mostrou como um convertido. A convicção dele se solidificou. Então, ele se converteu. A convicção virou conversão. Mudou de caminho. Lá no livro Paulo e Estevão, naquela cena emocionante que narra seu retorno à casa do caminho, aquela figura que bate à porta e é atendido e todos se assombram, porque era Paulo, ele se identifica. Aquilo ali, gente, é a figura de um convertido. Ele volta ao ponto de origem de todas as suas proezas maléficas, na casa do caminho, pois foi lá que tudo começou. Os problemas com relação a Estevão. Ele volta lá, mas volta de cabeça baixa, volta um trapo humano. Aquilo é a figura de um convertido. Ele se desmanchou, ele se desconstituiu para formar um homem novo. Esta é a conversão. Porque a convicção apressada, ela é barulhenta. Oh, porque agora eu estou aqui no centro, porque agora eu sou dessa religião, porque agora eu estou fazendo palestra bonita aqui na live, não sei do que, usando computador, olha aqui que beleza. Convicção barulhenta. O convicto apressado, ele afirma peremptoriamente suas certezas. Mas aquelas certezas são muito duvidosas. Por quê? O real convertido é silencioso. As suas atitudes são sinceras e a transformação é visível. Mas existe ainda, gente, e eu estou com medo de na hora não dar aqui, um outro convertido. Um outro fariseu que se converteu. Um simples coadjuvante dos textos evangélicos. Mas que poucos são aqueles que têm consciência da sua transformação. Esse fariseu a quem me refiro, e é um nome conhecido de todos, é o famoso
coadjuvante Nicodemos, um fariseu. Diz assim no Evangelho: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, sacerdote, chefe dos fariseus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Aqui nós temos algumas questões a comentar, por exemplo, que diz que ele era chefe dos fariseus. Ele ocupava uma posição muito honrosa dentro do grupo farisaico. Ele era o chefe na ocasião de todos os fariseus. E aqui tem um detalhe, ele vai à noite falar com Jesus e diz: mestre. Quando ele chama ele de mestre, ele já tinha a sua ideia formada. E depois diz: sabemos que vieste da parte de Deus. Por que ele diz sabemos? Porque os fariseus, desde o tempo de Josué, e utilizando daquela tática utilizada por Josué de mandar olheiros, espiões a ver as coisas e trazer informações, os fariseus também faziam isso. E Jesus era constantemente vigiado e todas as informações chegavam lá para o grupo de fariseus. Aí ele diz: sabemos que vieste da parte de Deus. Ou seja, todos nós já sabemos. Para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer as coisas que fazes se Deus não estiver com ele. E esse Nicodemos também ainda estava ali bem apreensivo, porque na Torá existe uma determinação que fala assim: ai daquele que não der ouvidos a um profeta. E Jesus tinha toda a característica e postura de um profeta. Ele também temia isso. E ele vai, fala com Jesus. Pois bem, e quem era esse Nicodemos? Nicodemos, nos escritos de Flávio Joséfo, ele era um homem muito rico. A sua família era dona de minas de estanho que vendiam a Roma. E ele passou uma vida nas melhores escolas, tendo a melhor instrução, sempre ocioso dos labores mais rudes. E ele chega num momento da vida que diz que ele não tinha feito nada. E este Nicodemos também é citado no Evangelho quando Jesus é preso. Tem uma breve citação que ele diz assim: mas não se pode prender sem ouvir antes o réu. Ele tinha voz do sinédrio, mas a maioria venceu. Não se pode prender. E quando Jesus é crucificado, Jesus é crucificado na sexta-feira. E às sextas-feiras, a partir das 6 da tarde, já começa o sábado. O sábado é um dia de guarda, um dia santificado para os judeus. E os fariseus, notadamente, iam comer com a sua família. A ceia da sexta, ou a primeira ceia do sábado, era feita com a família. E os fariseus importantes, aqueles que tinham alto cargo dentro do grupo e no sinédrio, juntavam entre si, somente os homens fariseus, para fazer uma grande ceia. E esta ceia, dessa sexta-feira em que Jesus foi crucificado, ainda tinha uma conotação especial, porque ela antecedia o domingo de Páscoa. Então era algo fenomenal, algo que deveria ser reverenciado, e Nicodemos teria obrigatoriamente que comer junto aos seus, lá no sinédrio. No entanto, Jesus é crucificado e morto. José de Arimateia, que era parente de Jesus e era um homem de muitas posses,
e tinha muitos túmulos. Ter túmulos também era uma condição de pessoa de elevada condição econômica. Ele tinha influência também junto ao Império Romano. Ele vai, fala com Pilatos, que permite que ele tire o corpo de Jesus antes das 6 da tarde e o sepulte. E é nesse instante em que José de Arimateia está baixando o Cristo da cruz, que ele vê se aproximar Nicodemos. Nicodemos tinha 70 anos. Ele chega com um tecido de linho branco e com ungüentos de aloés para tratar o corpo naquele ritual de sepultamento. José de Arimateia achou estranho porque nenhum judeu se aproximava de um cadáver, porque se acontecesse, ele se tornava impuro. E estando impuro, ele não poderia ceiar com as pessoas. Claro que ele nada disse. Nicodemos ajuda a colocar o Cristo naquele pano de linho e eles o conduzem à sepultura. Soubemos por outras fontes que este Nicodemos, que tinha um verdadeiro encanto pelas crianças, ele adorava as crianças, ele adorava ensinar. Ele tinha predileção por ensinar aos jovens. Claro, ele seguiu o Cristo. E como noutra feita já dissemos, todo aquele que segue o Cristo, o seu destino é a cruz. Como não poderia ser diferente, Nicodemos, pouco tempo depois, foi crucificado. Ele abriu mão de tudo, do seu posto de sacerdote e de chefe dos fariseus. Ele abriu mão da sua estirpe, da sua linhagem levítica. Ele abriu mão de tudo, da sua riqueza, das suas minas de estanho, para falar do evangelho. A quem? Aos jovens, às crianças. E aquilo irritou profundamente os demais. E por isso ele foi crucificado. E ele foi crucificado sorrindo, enquanto lhe pregavam as mãos na cruz. Nicodemos sorria. Essa cruz que me refiro, de todo aquele que segue o Cristo, é o seu destino. É a cruz da responsabilidade. Aquele que quer me servir, que tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Porque nós, lamentavelmente, ainda temos uma postura um tanto quanto desconexa com a proposta de Jesus. Porque nós ainda utilizamos máscaras. Porque nós utilizamos da lei em favor de nós próprios. Contratamos advogados para interpretar a lei. Não só os advogados acadêmicos, mas ficamos contando a nossa história quando alguma desavença surge em nossa vida. Nós contamos a nosso modo para que o outro venha a nosso favor. Nós sempre utilizamos de subterfúgios para levar vantagem, quando na verdade a vantagem não faz parte da justiça. E Deus é o supremo amor e a suprema justiça. Todas as vezes que tentamos driblar a justiça, nós estamos indo contra a lei de Deus. E aqui, analisando esses dois fariseus, Paulo de Tarso encontra o Cristo no início de tarde. Ele tinha 30 e poucos anos. Ele se converte a partir de um curto convencimento. A sua convicção foi muito curta.
E ele se converteu. Como eu frisei bem aqui na narrativa, Nicodemos procurou Jesus à noite. Nicodemos chegou ao Cristo já no anoitecer de sua vida. O tempo do dia, que também a hora de sol, tem tudo a ver. Ele disse: nós sabemos que viestes de Deus. 3 anos, Nicodemos ficou analisando os feitos e as palavras de Jesus. Foram 3 longos anos para que ele se convencesse. E quando ele se convenceu, ele se converteu. Naquela convicção silenciosa, naquela convicção de quem abre mão de tudo para seguir outro caminho. Paulo não. Foi bem ao meio-dia, o sol quente. Ele era muito jovem e teve uma vida muito longa pela frente. Pouco tempo viveu encarnado Nicodemos, mas deixou histórias. Paulo de Tarso viveu encarnado muito mais. Só que a sua impetuosidade suplantava em muito o vigor físico e espiritual de Nicodemos. Por isso, Paulo de Tarso é a principal personagem depois do Cristo para que estas verdades chegassem até nós. Por isso, diante disso, nós compreendemos que todos nós temos o nosso tempo. Alguns pela manhã, alguns se convencem e se convertem, outros se convencem e se esquecem, se convencem de novo e tornam a esquecer. Outros já ao meio-dia, no início da tarde, se convencem. Outros no crepúsculo da vida encarnada. Ou, quiçá, no crepúsculo de uma série de encarnações. Nós nos convenceremos. Será que estamos convictos? Porque a conversão, ela sucede à convicção. E esta convicção altera o nosso ser. E é o ser alterado que se converte e abre mão de tudo. E segue adiante, sem medo, sem cisma, sem trauma e sem dramas. Não sou mais eu quem vive, disse numa feita o apóstolo dos gentios. Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Esta frase foi proferida por um fariseu. Até há poucos dias ele era um fariseu, e depois, quando vê, diz, com a segurança que nos convence e nos emociona. Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E aí, eu, particularmente, morro de inveja. Porque eu não sei o tamanho da minha convicção, porque convertido ainda não estou. E pergunto, oh meu Deus, quando será que eu terei a força suficiente para dizer, do fundo do coração e com toda certeza, que não sou mais eu quem vive, que é o Cristo. Este Cristo generoso, modelo e guia da humanidade, que vela por nós, que nos ama. Amai-vos como eu vos amei, disse ele lá no Sermão do Cenáculo. Mais um mandamento deixo a vós. Amai-vos como eu vos amei. É o amor que nos arrancará todas as máscaras. É o amor que fará de nós pessoas diferenciadas. É o amor que fará de nós verdadeiros discípulos do Cristo, que também, noutra feita, disse:
meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E atendendo ao pedido de uma querida amiga, nesse instante, elevo a Deus a minha prece em forma de canção. Agradecido pela oportunidade, agradecido por haver conhecido vocês do Missionário da Luz. Quantas vezes aí estive. Quantos abraços trocamos. Quantas coisas confidenciamos. Quanta força nós nos demos. E aqui estamos, caminhando, cada um com sua história, cada um na sua estrada. Bendito seja Deus que nos deu esta oportunidade. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz. Desse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Você pareceu com Cecília, não é? Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada mesmo. Maravilhosa palestra. Obrigada pela música. Obrigada a todos os amigos que estiveram conosco. E quantas oportunidades de nos encontrarmos, virão muitas outras. Muitos outros abraços, muitos outros encontros. Muito obrigada. Faltam as palavras para agradecer a noite de hoje. Um grande abraço para você, para todos os que estiveram conosco. Obrigada. Prece.